Pessoal, muitíssimo bem, boa noite para vocês. Espero que estejam todos bem, todos com saúde, correndo aí desse vírus maldito, né? Eu sei que todos nós, ninguém vai sair ileso dessa pandemia, né? Mas a gente tem que tentar fazer a nossa parte em relação a esse vírus, né? E se Deus quiser, juntos a gente vai vencer essa batalha aí. Na sexta-feira, nós terminamos uma parte do conteúdo, né? Mas ficou faltando aqui uma beiradinha pequenininha, né? Do primeiro momento. E aí eu vou encerrá-la hoje e a gente já começa em outra etapa, né? Que é a próximo tema que a gente vai abordar são os tipos de anestésicos, né? O tipo de anestesias. Então, vamos finalizar essa parte aqui da estrutura física, né? Do centro cirúrgico, da equipe do centro cirúrgico, né? E aí, terminando, a gente já começa a outra parte, beleza? E assim que cair aqui a nossa conexão, eu mando um novo link para vocês lá no grupo do WhatsApp, tá joia? E outra, pessoal, esqueci de falar com vocês no grupo do WhatsApp, os links do canal do YouTube da iTop já estão disponíveis para vocês lá na plataforma do eOrbit, tá? Do Life. Então, está disponível lá dos dois encontros que nós tivemos, né? Foi na quarta, dia 30, dia 31, né? Dia 30 e dia 31. Isso mesmo. Então, já estão disponíveis lá, tá? Caso alguém queira dar uma recapitulada, caso alguém perdeu algum dia de aula, né? Ou no dia 30 ou dia 31, já estão disponíveis lá os links, tá? Lembrando que são 6 links, tá, pessoal? Que vocês lembram que a gente faz um primeiro momento, né? Depois o segundo momento, depois o terceiro, aí o quarto momento eu sempre deixo para tirar alguma dúvida, né? Ou não, e a gente fazer a chamada, beleza? Então, esse momento da chamada, que dá ali uns 8 minutos, 10 minutos mais ou menos, eu não disponibilizei lá para vocês, tá? Porque é só a chamada mesmo, não tem conteúdo neles, não. Eu até assisti os dois dias, não tinha conteúdo nenhum, não, beleza? Era só mesmo chamada, tá joia? Aí, se vocês quiserem acessar lá, tá na eOrbit, os 6 links, tá, dos dois encontros, né? Do dia 30 e do dia 31, beleza? Vamos lá, pessoal. Deixa eu dar uma olhadinha, já entraram 14 pessoas, né? Sejam bem-vindos, quem chegou agora, a gente está acabando de começar. Que é uma redundância, né? Acabando de começar, né? Estamos começando agora e vamos falar um pouquinho do nosso papel, né, dentro do bloco cirúrgico, pessoal, o papel do enfermeiro. Está dizendo ali, ó, prover a unidade de pessoal, né, e de material necessários ao bom funcionamento. Eu até comecei a falar sobre esse slide aqui no dia 31, mas não finalizamos, né? Então, tudo isso é por conta do enfermeiro que vai correr atrás de material cirúrgico, que vai correr atrás de tudo, pessoal. Então, a gente, infelizmente, eles jogam muita carga de trabalho para cima de nós, muita responsabilidade, tá? Organizar o trabalho a ser feito, né, distribuindo de forma racional. Eu falei isso aqui também no dia 31, estou só dando uma recapitulada, tá, pessoal? Para a gente retomar o nosso raciocínio, tá? Isso aqui também já foi falado no dia 31. Comandar o pessoal, baseando-se nos princípios éticos de relacionamento humano, preocupando-se com o seu crescimento profissional. Pessoal, eu sempre falo, olha, em toda organização deve ter um bom relacionamento interpessoal. Quando uma pessoa começa a atrapalhar uma equipe, né, ou um grupinho começa a atrapalhar uma equipe, é hora de haver algumas mudanças. Seja essas mudanças posturais, seja essas mudanças de condutas, né? Mas tem que haver mudança, porque não é legal conflitos dentro de uma equipe. E quando acontecem esses conflitos, todos saem perdendo. O paciente sai perdendo, a equipe sai perdendo, né? A instituição sai perdendo. Então, assim, não é bom para ninguém, tá? Não estou falando só da questão da pessoa, às vezes, por um motivo ou outro, teve uma explosão, né? Não é isso.
A gente está falando aqui de que tem pessoas que têm tem gente que fala assim, o fulano é muito sistemático, né? E tem gente que não é sistemático, ele é ignorante mesmo. E na nossa área, pessoal, é, isso não leva a lugar nenhum. Prepotência é ignorância, né? Arrogância, soberba. Isso não leva a lugar nenhum. Pelo contrário, leva sim a um lugar somente, o caminho da rua, né? Coordenar e supervisionar a assistência prestada ao paciente no transoperatório, executando-a sempre que houver necessidade. Pessoal, nós falamos aqui no dia 30 que numa clínica cirúrgica existe o pré, o trans e o pós-operatório, né? Então, são as três situações. Eu mesmo, quando eu fiz a minha monografia da graduação, não foi da pós-graduação, eu fiz, falava sobre infecção hospitalar, né? Infecção nosocomial, no pós-cirúrgico imediato, né? Não no imediato, imediato. Aqueles que o paciente às vezes operou, foi para casa, às vezes já saiu do hospital com aquela infecção, mas não apresentou ainda, né? Com alguma contaminação, mas não apresentou infecção ainda, ou às vezes pegou infecção em casa mesmo, tá? Então foi bem bacana, mas naquela época eu sofri demais, porque as pesquisas que a gente fazia eram diretamente nos prontuários do paciente. Então a gente fazia transcrição manuscrita, né? Não tinha negócio de computador, fazia manuscrita e pagava uma pessoa para digitar para a gente, porque nem todo mundo tinha essa técnica de digitação rápida e eficaz, né? Então quem digitava já dava uma formatada para a gente, né? E aí a gente terminava de elaborar o trabalho. Então era bem complicado mesmo a situação, tá? Então, aqui está falando, coordenar e supervisionar a assistência prestada ao paciente no transoperatório, executando sempre que houver necessidade. Então, é ele quem vai prover tudo que tiver que ser feito ali, pessoal, tá? Em qualquer ato cirúrgico, beleza? Olha a responsabilidade do enfermeiro. O enfermeiro circulante, pessoal, olha só, está dizendo aqui, montagem da sala de operações, né? Saber quais são as operações marcadas, porque existe, pessoal, o mapa cirúrgico, né? Digamos que o cirurgião cardíaco e o cardio vai fazer aí 8 cirurgias no dia, o ortopedista vai fazer 4 cirurgias no plantão de 12 horas, e assim por diante. Então, cada sala cirúrgica tem o seu respectivo profissional cirurgião. E que esse enfermeiro que está nessa sala cirúrgica especificamente, juntamente com o instrumentador cirúrgico, né, com a equipe técnica em enfermagem, esse enfermeiro é quem vai fazer essa provisão de tudo, pessoal. Então, está dizendo ali, ó, saber quais cirurgias, né, ou operações serão feitas naquele dia ali, daquela respectiva cirurgia, né? Aí está falando, ó, marcadas para a sala, né, sob sua responsabilidade, ou respectivos horários e a existência ou não de solicitação de equipamento ou material especial. Gente, quando eu falo na provisão de materiais, de tudo, de equipamento, de pessoal, até as orientações feitas ao paciente é de responsabilidade do enfermeiro, né? Então, é esse enfermeiro quem vai ter essa responsabilidade em fazer ali a sua, digamos assim, fazer a sua educação em saúde, fugiu aqui a palavra, mas agora eu lembrei, educação em saúde, desde o enfermeiro lá da ala, né? Às vezes ele veio da clínica cirúrgica, às vezes ele veio da cardio, às vezes ele veio da neuro, né? Então, esse paciente, ele vai ser instruído lá ainda na clínica, de onde ele está vindo, de origem, né? Até chegar no bloco. E quando ele chega no bloco, é o enfermeiro circulante quem vai fazer as considerações, a entrevista final com o paciente. Qual horário que ele se alimentou por último, né? Se ele ingeriu algum tipo de alimento líquido ou pastoso, o que for, né? Qualquer tipo de dieta durante a noite ou durante a manhã, né? Porque em algumas cirurgias, pessoal, nem água pode beber, nem água pode beber durante as 12 horas que antecedem o ato cirúrgico. Então, a pessoa fica em jejum total, é dieta zero, 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 zero. Não pode beber nem comer nada, né?
Então, assim, muita gente questiona isso. Ah, Maurício, mas por que não pode comer nem beber nada? O motivo mais exclusivo que tem é broncoaspiração, pessoal. Às vezes esse paciente pode vomitar, né, e ele broncoaspirar. Então, esse conteúdo gástrico vai para os pulmões e, consequentemente, a pessoa pode não morrer é, daquele, daquela patologia que ele foi lá fazer a cirurgia, mas ele vai morrer por uma pneumonia química causada por essa broncoaspiração. Beleza? Então, é por isso que é um dos motivos que a gente não se alimenta, tá? Inclusive, até as próprias drogas que são administradas, anestésicos, a gente vai falar deles daqui a pouquinho, durante o ato cirúrgico, pode acontecer deles causarem náuseas, né, vômitos e aí por diante, beleza? Vamos para frente um pouquinho. Verificar a limpeza, né, das paredes e do piso da sala. Geralmente a limpeza diária é feita de véspera, né, ao final das operações do dia. Arrumar a sala provendo com o equipamento necessário, né, à operação. Remover o pó dos equipamentos expostos, né, e das superfícies, começando pelas partes consideradas mais limpas. Pode-se usar um tecido como compressa embebido em álcool etílico, né, 70%, ou outros desinfetantes. Então, até aqui, pessoal, a gente estava relembrando o que a gente falou no dia 31. No partir do próximo slide, a gente já vai começar de coisas que a gente não viu ainda, tá? Beleza? Eu sempre gosto de dar, ainda mais que a gente ficou aí 3 dias sem aula, né? Eu gosto de dar essa recapitulada para a gente engrenar aí de novo no conteúdo. Se fosse conteúdo novo, beleza, não tinha de onde eu voltar atrás. Mas como não, ainda não é um conteúdo novo, né? Ainda faltam ainda aqui alguns slides para a gente finalizar, tá? Então, assim, a gente tem essa... Eu gosto de ter essa abordagem inicial dessa forma, beleza? Testar as luzes e aparelhos, né, a serem utilizados, como, por exemplo, focos, pontos de gases, né, aspirador e etc. Pontos de gases, pessoal, está falando de oxigênio, tá? Tanto o oxigênio na bala de oxigênio, né, no cilindro de oxigênio, quanto no oxigênio que está na parede, tá, pessoal? Então, assim, aquele adaptado na parede. O enfermeiro é quem faz o teste. Eu mesmo, toda vez que eu chego em um ambiente hospitalar, eu sei que os enfermeiros lá já fizeram isso, né? Mas toda vez que eu chego, eu faço o teste no ar comprimido, faço o teste no oxigênio e faço o teste para ver se o vácuo está funcionando, né? Que é o aspirador. E aí, pessoal, de vez em quando eu acho oxigênio não funcionando, ar comprimido não funcionando, né? Aí eu acho direto aí, a gente acha nesses locais aí. Na UPA, uma vez, estava tendo um vazamento na UPA Norte, ninguém sabia, né? Porque o oxigênio não tem cheiro, né? Ele é inodoro. E chego lá com os alunos e quando fomos ver, não tinha oxigênio, só tinha ar comprimido, né? Aí eles pegaram umas balas de oxigênio emprestadas aí, uns cilindros, né, para fazer nebulização na galera, porque era um período de seca, isso foi em agosto, setembro de 2019, e, consequentemente, essa época é muito ruim para quem tem problema respiratório, né? E precisava desses bichos lá. Então, a gente tem que fazer essa testagem de tudo, tá, pessoal? Do foco, aspirador, dos gases, tá? De tudo, tudo, tudo. Beleza? Regular a temperatura da sala, né? A sala não pode estar muito quente, nem pode estar muito fria, dependendo do tipo de cirurgia que o paciente venha fazer. Se coloca menos temperatura e, dependendo do tipo de cirurgia, se coloca mais temperatura, tá, pessoal? Lembrando que o paciente no ato cirúrgico ele vai estar coberto, né, pelo campo cirúrgico e já dá um certo conforto térmico para o paciente. Mas quem faz essa regulagem da sala, da temperatura da sala, é o enfermeiro, beleza? Verificar se o lavabo, né, está equipado para lavagem e antisepsia das mãos e antebraços. Então, isso também a gente faz a testagem da água, do sabonete líquido, né? E do antisséptico, tá, pessoal? A gente faz essa testagem lá. E eu já falei para vocês que o acionamento desses pedais, dessas torneiras, né? Desses dispositivos, não são feitos manuais, né? A gente não abre a água manualmente, a gente não
toca em detergente, a gente não toca em degermante, né? Então, até tudo a única coisa que a gente vai tocar é justamente a toalha estéril, né? Que a gente vai secar as mãos, porque aí não tem jeito mesmo. Então, é a única coisa que a gente vai pegar. Então, sai com as mãozinhas lá para o alto, até pegar essa bendita lá. Então, a gente já vai estar de máscara, a gente já vai estar de touca, dependendo da situação, já vai estar de óculos, né? Para não tocar mais nada, 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 né? Beleza? Vamos para frente um pouquinho, olha. Revisar os materiais existentes nas salas tais como medicações, antissépticos, né, impressos, completando o que estiver faltando. Maurício, esses impressos são o quê? Tudo, pessoal, referente ao paciente, referente a prontuário, e prontuário físico, né, referente à receita e prescrição médica, às vezes admissão em alta, tudo isso, os impressos têm que estar lá, né? Às vezes alguma orientação do bloco cirúrgico em relação ao paciente, que às vezes o paciente sai do bloco diretamente para casa, né? Ele foi lá fazer só uma intervenção não tão grave, né? E aí ele sai do bloco, passa pela sala de recuperação anestésica e dali ele vai direto para casa. Isso já havia acontecer várias vezes. Ele não fica internado, ele chega, faz a cirurgia, tem uma espera, por exemplo, os homens, né, da sala, se forem fazer, por exemplo, uma vasectomia, né? A vasectomia não é, grosseiramente falando, uma castração que pega o sujeito ali, amarra e igual faz com porco, faz com gado, né? É diferente. Então, o sujeito que faz a vasectomia, ele vem de casa, passa por uma bateria de exames prévios ali, né, na anamnese, faz a cirurgia de vasectomia, às vezes é feita até mesmo, pessoal, em ambulatórios, não é feito nem em bloco cirúrgico, né? Tem médicos aí que fazem vasectomia em ambulatório, não fazem nem em bloco cirúrgico. A anestesia é só local, não tem sedação, né? Não tem raquianestesia, não tem anestesia peridural, e aí o paciente é liberado no mesmo dia, beleza? Providenciar material específico de cada operação. Já falamos sobre isso, pessoal. Cada tipo de cirurgia vai requerer um tipo de equipamento. Por exemplo, cirurgia ortopédica vai precisar de um técnico em radiologia e do aparelho de raio-x lá na sala cirúrgica, né? Então, quem vai fazer essa provisão é o enfermeiro, beleza? Colocar o pacote de campos, né, e aventais, as luvas e a caixa de instrumentos em local acessível para a sua utilização no momento devido. Pessoal, tem técnica correta para nós vestirmos o avental, tem técnica correta para nós abrirmos os pacotes cirúrgicos, eles têm uma dobradura bem específica, sabe, pessoal? Não é tão fácil fazer o pacote, tá? Quem trabalha na CME tem uma habilidade ímpar em relação a isso. A gente não vai entrar em CME hoje, tá? É lá no final que a gente vai falar de CME, mas a gente vai falar de central de material esterilizado, que é a CME, né? Então, não vou adiantar nada sobre isso, beleza? Mas a gente tem um material pronto, tem um material pronto para a gente falar sobre CME, tá joia? Deixa eu passar mais um aqui. Preparar soro morno, né, se necessário. Maurício, soro morno, inclusive soro gelado, pessoal, tá? Às vezes a gente precisa dos dois. Se eu quero alguma intervenção, né, por exemplo, um curativo, que precise de soro morno, a gente vai utilizar o soro morno. Por exemplo, se eu preciso de um curativo que precisa do soro gelado, vamos utilizar o soro gelado. E assim por diante, né? Igual, nas salas de emergência, todas as salas de emergências, né, fugindo um pouquinho do bloco cirúrgico, da sala cirúrgica, tem uma geladeira só para deixar soro, insulina, soro gelado, né, insulina, que vocês sabem que a insulina, depois de fabricada, ela precisa ficar na sala de na geladeira, na porta da geladeira, né? Ela não pode ficar em temperatura ambiente, senão ela estraga, ela deteriora, né? Aí está dizendo aqui, ó, equipar o carro, né, de anestesia e colocá-lo à cabeceira da mesa cirúrgica. Em muitos serviços, o controle de materiais de anestesia é responsabilidade do funcionário específico ou dos próprios anestesiologistas, né, ou anestesistas. Então,
essa equipagem do carro de anestesia, o enfermeiro ajuda, pessoal, mas geralmente ela fica sob responsabilidade do anestesiologista, tá? Abrir os pacotes, né, de material estéreo, lembrando que, pessoal, nós só devemos abrir o pacote de material estéreo quando o médico, o cirurgião, já estiver pronto, pessoal, tá? Enquanto ele estiver lá fazendo a degermação das mãos dele, né, dos braços, dos antebraços, desculpa, dos braços não, a gente ainda não abre ainda os pacotes, mas a partir do momento que ele já terminou, aí sim nós fazemos a abertura desses pacotes. Não é interessante os pacotes ficarem abertos lá 10, 15 minutos esperando, não. Tá? É somente na hora mesmo que nós faremos a abertura desses pacotes, tá joia? Aqui, ó, apoio ao instrumentador cirúrgico. Ajudar o instrumentador cirúrgico a vestir o avental ou capote, né? Entregar as luvas estéreis. Então, pessoal, é aquilo que eu falei para vocês. Na hora de vestir o capote, o instrumentador cirúrgico e o cirurgião, né? Eles vão pegar esse capote e vão iniciar ali a sua vestimenta desse capote. Mas quem vai ajudar a terminar é o enfermeiro. Então, ele tem duas alçazinhas laterais, né, aqui na região da cintura, né, e do abdômen, e tem duas na região da cervical. Então, a pessoa que já higienizou suas mãos pega naquela partezinha, pega mais ou menos nessa posição, entrega ao sujeito, né, o enfermeiro ou enfermeira, e aí, consequentemente, esse enfermeiro vai lá e dá a laçada, ele pega na cintura, de um lado, pega do outro, entrega para não, para quem está pegando para amarrar, pessoal, para fazer ali o laço, não tocar nesse capote, só vai trocar naquela parte do laço ali, né? Mas essa pessoa já está devidamente com as suas mãos higienizadas, né, com luva também, tá? Não é de qualquer maneira, não, tá joia? É, colaborar, desculpa, na montagem das mesas auxiliares, né, fornecendo os materiais estéreis, deixa eu ver aqui, e os líquidos necessários ao instrumentador, dentro dos princípios de asepsia. Pessoal, assim, o que está falando aí em líquidos necessários, né, materiais estéreis? Olha, numa cirurgia, o médico vai solicitar, né, o cirurgião, enquanto ele está se paramentando, o técnico em enfermagem, que é o instrumentador cirúrgico, já está lá montando a mesa cirúrgica, por exemplo, e o cirurgião fala: olha, eu quero 5 fios de nylon, 0, eu quero 3 fios de nylon, 2, né? Eu quero 5 fios catigutte cromado, eu quero 2 fios catigutte simples, né? Então ele vai fazer essa pedida. Eu quero um frasco de xilocaína, eu quero 2 frascos de xilocaína, né? Isso que é anestésico local. Então, assim, é ele quem vai pedindo e o instrumentador vai montando a mesa de acordo com o que ele pede, né? Porque depende da cirurgia. Vou dar um exemplo para vocês. Alguém aqui do grupo já deve ter feito uma cesariana ou conhece alguém que fez uma cesariana, né? Um parto cesáreo. Então, para você chegar, para o cirurgião chegar na criança, ele vai ali fazendo as incisões cirúrgicas, né? Grosseiramente falando, cortando. São 7 camadas, pessoal, até chegar na criança. Então, depois ele vem suturando. Então, ele não pode suturar lá dentro, né, essas 6 camadas internas, ele não pode suturar essas 6 camadas internas com fio de nylon, por exemplo. Se ele suturar com fio de nylon, o que, que vai acontecer? Até certo tempo, o organismo aceita aquele nylon lá dentro do corpo daquela mulher, daquela puérpera, né? Mas a partir de certo tempo não aceita mais. O próprio organismo começa a dar rejeição daquele material. Mesmo sendo um material estéril, sendo um material que não foi contaminado, o próprio organismo começa a entender que aquilo ali é um corpo estranho e começa a dar rejeição, né? Então é o médico quem pede esses materiais, fio de sutura, tudo, seringas, tá, pessoal? Ele que pede tudo, beleza? E aí o instrumentador, com o apoio do enfermeiro, né, circulante, é quem vai fazer essa montagem da mesa cirúrgica, tá? Olha só,
Esses princípios de asepsia, que devem ser cuidadosamente observados pelos circulantes, são, está falando ali, ó, manter uma certa distância da mesa do instrumentador quando lhe oferecer material. Pessoal, nós não podemos encostar na mesa, tá? Nós não podemos tocar na mesa, nem encostar com nenhuma parte do nosso corpo, mesmo você estando com o avental chá estéreo, você não pode encostar o seu corpo e você não pode tocar na mesa cirúrgica. É estritamente proibido, tá? Você toma um esporro se você encostar na mesa cirúrgica, beleza? Evitar tocar, né, na parte interna das caixas que forem abertas. Já acabei de dizer isso. Uma vez, pessoal, eu fiquei muito chateado porque eu fui auxiliar um médico numa sutura numa criança e foi na emergência, não foi em bloco cirúrgico, né? O garoto tomou 6 pontos ali na testa, né? E na hora que eu abri, fui eu que abri a sala a caixa cirúrgica. O bisturi estava com cabo e tinha sangue. O sangue estava seco, né? Só aquele pó do sangue, porque passou por um processo de autoclavagem, né? Então ele foi para a autoclave. Então eu achei aquilo um absurdo, material totalmente sujo, imundo. Então deu uma confusão danada, porque o médico levou o trem para adiante, chamou o Conselho Regional de Enfermagem, fez a denúncia. Não sei o que aconteceu com quem fez isso, né? Só porque quem esteriliza anota o nome, pessoal. A nome, a data, tudo bonitinho, tá? Então não tem como fugir à regra. Sei que o troço estava feio, pessoal, muito feio, sabe? Cheio de pó de sangue. Na hora que eu abri, eu vi, mostrei ao cirurgião. Ele falou assim: não pega dessa pessoa outra caixa, vê se tem uma caixa que foi esterilizada por outra pessoa, porque se ela fez com essa, com certeza as outras também estão todas sujas. Então, um bisturi que tinha sido usado em outra pessoa estava ali com cabo para ser utilizado de novo, né? Isso, grosseiramente falando, estaria apto a ser utilizado e não estava, tá? Utilizar pinça, servente, né, estéreo para retirar os instrumentos da caixa ou cubas. Usar a técnica adequada para o fornecimento de soluções antissépticas, né, como, por exemplo, álcool iodado e outros líquidos, como os soros fisiológicos, né, depositando-os em cuba redonda, pequena ou cubas grandes. Utilizar técnicas corretas para oferecer, desculpa, os materiais. Quando a gente for para os laboratórios, pessoal, para a gente fazer as aulas práticas, vocês vão entender isso melhor, tá? Uma coisa é a gente fazer aqui a teoria, outra coisa é a gente fazer na prática. Então, vocês vão entender isso melhor, tá? Tem o jeito correto da gente fazer até a pega dessas pinças, né, desses materiais, tá? O técnico em enfermagem, o instrumentador cirúrgico, né? O técnico em enfermagem, especialista, atuando na função de instrumentador cirúrgico, passa a integrar a equipe cirúrgica e, como tal, suas atribuições são verificar para que sala cirúrgica, né, de cirurgia, desculpa, está escalado e, em função disso, em que operações irá atuar. Então, gente, o instrumentador é um profissional importantíssimo dentro do bloco cirúrgico, né? É ele quem deixa a cirurgia correr com mais fluidez, né? Com mais é, vagareza, tá? Informar-se quanto aos tipos de fios e agulhas e materiais especiais a serem utilizados, caso não esteja familiarizado com a rotina do cirurgião. Aquilo que eu acabei de dizer, pessoal. Se você conhece cirurgião, você já vai pegar só, doutor, é a mesma montagem da última cirurgia que a gente fez, é a mesma montagem, beleza. Se não, você pergunta para o cirurgião, os instrumentadores perguntam para o cirurgião. Não está ali para dar coice em ninguém, para brigar com ninguém, para zangar com ninguém. O cirurgião está ali porque precisa ser auxiliado, tá? Executar o preparo das mãos e dos antebraços, né? Vestir o avental esterilizado e calçar as luvas cirúrgicas de acordo com a técnica correta. Gente, acho que um dos piores trem que tem é fazer o calçamento de luva estéreo, né? Mas a partir do momento que a gente aprende, que a gente começa a treinar, né? Fazer isso cotidianamente, a gente vê que não é bicho de sete cabeças, não, né? Eu mesmo já peguei aluno em campo de estágio que ele só tinha calçado nas aulas práticas do laboratório, né, na faculdade. E aí, quando chega lá no campo cirúrgico, no campo de estágio, campo cirúrgico, não, desculpa.
São tantos procedimentos que a gente faz, tantos curativos, por exemplo, tem que calçar a luva tantas vezes, sondagens, né? Que eles ficam malucos, malucos, malucos. Aí calçam, num dia eles calçam 10, 15 luvas estéreis cada um. Ah, aí não tem como não pegar a prática. Pensa, não tem como mesmo. Tá dizendo aqui, pessoal, na sala efetua-se a secagem das mãos e parte dos antebraços, com uma compressa esterilizada. Acabei de falar para vocês, é uma compressazinha, tá, pessoal, esterilizada, não é papel toalha, porque o papel toalha não é esterilizado, tá? Então, é bom, muito bom que fique bem claro isso. Quando você faz, vamos supor, você vai administrar uma medicação lá na sala de medicação, né, no paciente, lá na UPA. Aí você vai lavar suas mãos com água, né, sabonete líquido e, consequentemente, secar com papel toalha, né? Mas lá no bloco cirúrgico não é com papel toalha. Para a cirurgia, não, tá, pessoal? Então, a gente faz a antisepsia com degermante, né? E aí, depois que acaba, nós fazemos a secagem com uma compressa esterilizada, beleza? Estando com as mãos secas, o instrumentador vestirá o avental esterilizado, tocando-o apenas pelo avesso, né? Para não contaminá-lo, já que as mãos, embora escovadas, ainda estão sem luvas. Então, pessoal, a gente sempre pega no avesso, tá? Por que que a gente pega no avesso, pessoal? Porque se suas mãos não estão ainda com luva estéreo, né? A partir do momento que está estéreo, você pode tocar no seu avental estéreo, mas ela não estando com as luvas estéreis, não pode tocar, tá? Alguns cirurgiões e instrumentadores, além da luva estéreo, pessoal, eles ainda, não sei por que costume é esse, né? Eles, além da luva estéreo, quer dizer, que eles têm que colocar de praxe, eles calçam duas luvas, né? E se vocês pegarem a textura da luva estéreo, tem uma textura muito mais densa do que a textura de uma luva de procedimento. A luva de procedimento é uma luva mais fininha, né? Ela não é tão grossa, grosseiramente falando, como a luva estéreo, beleza? Pessoal, vai cair, tá?